Ana, vamos conversar aqui. Hoje vai ser um bate-papo tanto quanto rápido, mas extremamente relevante. Vou trazer aqui umas notícias que são de interesse coletivo, tá? Então, ó, a primeira notícia que eu vou trazer aqui para vocês é a seguinte. Eu vou deixar aqui no slide. Opa, aqui não, né? Aqui, ó. Olha só. A primeira dela saiu agora dia 29 de setembro. Deixa eu dar uma olhadinha, confirmar aqui. Foi dia 29 de setembro essa notícia aqui. Um tanto quanto recente. Olha o título. TST invalida banco de horas às escuras em empresas de transporte de Belo Horizonte. Cláusula não garantia a transparência nem participação efetiva dos trabalhadores no controle de jornada. Bem, aqui é o seguinte, o que acontece? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o banco de horas para vocês. Explica como é que funciona o banco de horas. Antes da reforma trabalhista, só podia ter banco de horas se fosse acordado através de norma coletiva, ou convenção coletiva, ou acordo coletivo de trabalho. Com a reforma trabalhista de 2017, nós tivemos aí a inserção de alguns dispositivos na CLT que acabou reformando e alterando o entendimento. E um deles qual que é? Você pode sim fazer ainda por acordo coletivo ou negociação coletiva, mas também você pode fazer por acordo individual de trabalho. Então não há necessidade de se fazer de se instituir o banco de horas somente através de acordo coletivo ou convenção coletiva, tá bom? E o que acontece? O banco de horas, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser transparente. Então você que é funcionário, você que é empregador, quando for instituir um banco de horas, tem que ter um controle muito rígido com regras específicas e transparentes. Para saber quando que a pessoa vai poder compensar, a maneira que ela vai compensar. Se vai ser compensação semanal, se vai ser compensação mensal, se vai ser trimestral, lembrando que a compensação, o banco de horas, quando é instituído através de acordo individual, no contrato de trabalho individual, tem que compensar até 6 meses essas horas. E se for acordo coletivo ou convenção coletiva, até 1 ano. Então a pessoa, se for um acordo individual, a pessoa trabalhou durante 2, 3 meses, fez hora extra, tem que compensar em até 6 meses. E se for acordo individual ou convenção coletiva, até 1 ano. Tá? Então, o que aconteceu com essa empresa de transporte aqui? Nessa notícia do TST, aconteceu o seguinte. Na convenção coletiva, tinha uma cláusula que previa a compensação de horas em até 12 meses, mas sem demonstrar o quê? As horas. Não tinha um demonstrativo mensal das horas. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação contra o sindicato e contra as empresas. E essa ação, esse tema chegou na SDC, que é a Seção de Dissídios Coletivos. Na primeira instância foi julgada procedente a ação, nas instâncias ordinárias, na verdade, foram julgadas procedentes. Chegou no TST, eles mantiveram a decisão. Por quê? Porque o TRT tinha invalidado essa cláusula e apontou o risco à saúde, ao lazer e à convivência familiar dos trabalhadores. Por que isso? Porque, veja, você trabalha, você faz hora extra e você tem uma convenção coletiva que dispõe a respeito da compensação, que você pode compensar em até 12 meses, mas não apresenta os demonstrativos de quantas horas foram realizadas e como que você vai poder fazer ou não a compensação, isso acaba gerando um risco sim à saúde, porque você trabalha, faz hora extra e você acaba não tendo o direito do quê? De fazer a sua compensação da jornada de trabalho e das horas extras que você fez. E às vezes também você nem recebe o pagamento. Então, quer dizer, o empregado acaba perdendo 2 vezes. Por quê? Porque ele trabalha, faz hora extra, não consegue compensar e também não recebe as horas extras. E aí eles deixam para resolver isso aonde? Na Justiça do Trabalho. Então entra na Justiça do Trabalho que a gente resolve. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aqui eu vou trazer para vocês, olha só, a leitura aqui, ó.
Qual que foi o resumo, então? Ó, uma cláusula da Convenção Coletiva dos Rodoviários de Belo Horizonte previa a compensação de horas em até 12 meses sem demonstrativos mensais. Já está errado aí. O TRT invalidou e apontou que risco à saúde, ao lazer e à convivência familiar dos trabalhadores. A SDC do TST manteve a invalidade e classificou o modelo como banco de horas às escuras. Olha só, temos um novo termo aqui, banco de horas às escuras. Veja só, foi do dia 29/9 de 2025 essa notícia. A seção especializada de dissídios coletivos do TST manteve a invalidade de cláusula de banco de horas prevista em acordo coletivo firmado em 2020 por empresas de transporte coletivo de Belo Horizonte. Para o colegiado, o modelo viola a Constituição por não garantir transparência nem participação efetiva dos trabalhadores no controle de jornada. A cláusula não previa critérios claros de controle. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho, que impediu a anulação de diversas cláusulas firmadas por empresas, e aqui eles mencionam o nome das empresas, tá? Auto Ônibus Nova Suíça Limitada, Salvador Empresa de Transporte Limitada, Autobus Transportes, enfim. O TRT da terceira região, que é o TRT de Minas Gerais, julgou inválida a cláusula sobre banco de horas, levando as empresas a recorrer ao TST. Segundo o TRT mineiro, a compensação de jornada só pode ser considerada válida se houver critérios claros de controle e fornecimento mensal dos saldos de horas. Então, isso aqui é algo que não que tenha que estar previsto, mas isso é algo inerente de quando você faz um acordo coletivo ou uma convenção coletiva ou até um acordo individual. Isso aí é decorrência lógica de você ter que ter um controle e você ter que demonstrar para o funcionário quantas horas ele fez no mês. Ou a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, não importa. Toda vez que o funcionário chegar lá no Recursos Humanos ou no Departamento Pessoal e solicitar o extrato das horas que ele fez naquele mês, a empresa é obrigada a fornecer. Porque aquelas horas não são propriedade da empresa, aquelas horas são propriedade do funcionário. O funcionário fez as horas extras. E se a empresa decidiu que vai haver compensação, nada mais justo do que a empresa chegar e fornecer um demonstrativo explicando: olha, do mês de abril, desse mês de abril de 2025, você realizou 5 horas extras. Perfeito. O funcionário já sabe que ele fez 5 horas extras naquele mês. Chegou no mês seguinte, ele fez mais 10 horas extras. Então, totalizou no banco 15 horas extras. Se a empresa não faz o pagamento, ainda que seja 50% das horas que estão no banco, porque isso pode acontecer, o que ela tem que fazer? Ela tem que chegar dentro daquele período de 12 meses e determinar a compensação. Fala assim, ó, ô, João, você tem 50 horas extras aqui no seu banco, você vai compensar essas horas. Você vai compensar essas horas. Tá bom, perfeito. Simples assim. Mas ele tem que saber quantas horas ele fez, para ele ter um controle. E não adianta nada. O funcionário faz 20, 30, 40 horas extras e a empresa não consegue fornecer um extrato analítico das horas que ele realizou e das horas que ele tem no banco, ou das horas que foram pagas. Claro, chega no Olerite, se pagar 50% das horas, então vamos supor, a pessoa tem, dentro de 6 meses, ela tem 50 horas. E a empresa todo mês pagava 50% das horas que ele realizou no mês, então você sabe que em 6 meses ele realizou 50, mas foram pagas 25. Então, em tese, você tem 25 horas extras no banco. Agora, se a empresa não paga, ou paga picado, ou paga um mês sim, um mês não, é obrigação dela, quando o funcionário solicitar o extrato das horas, a empresa fornecer, para ele saber quantas horas ele tem no banco. Isso aí é algo intrínseco. Isso aí não havia, na minha opinião, não havia nem necessidade de constar em convenção coletiva esses critérios. Mas, se for para a segurança tanto da empresa quanto do empregado, faz necessário colocar isso. É até melhor colocar. Na minha visão, não há necessidade, mas para uma segurança jurídica, coloca lá na cláusula do contrato ou na cláusula da norma coletiva, seja acordo coletivo ou seja convenção coletiva, que olha, a cada todo final, fechamento de folha, a empresa informará ao funcionário quantas horas ele tem no banco de horas. Acabou, simples.
Entendeu? Você resolve um problema, tá bom? Bem, seguindo aqui. Vamos continuar lendo aqui a notícia. Bem, na prática, a ausência de demonstrativos criava risco de dupla penalização. Os trabalhadores já sofreram redução salarial pela flexibilização da jornada e ainda ficavam sem acesso às informações para conferir o banco de horas. O tribunal também ressaltou que a prestação habitual de horas extras descaracteriza o sistema compensatório e afeta diretamente a saúde, o lazer e a convivência familiar dos trabalhadores. Ainda tem esse detalhe também. Então, a prestação de horas extras habituais acaba descaracterizando aí o sistema compensatório, segundo entendeu o TRT da terceira região. Eu fiz um outro vídeo aqui falando da jornada 12/36, tá bom? Interessante vocês darem uma olhadinha, tá? E um outro detalhe que as pessoas precisam compreender. Hora extra, ela só se faz necessário quando o serviço for inadiável ou o serviço está inacabado. Então, a pessoa começou a trabalhar. Não pode deixar o trabalho, não pode simplesmente chegar no final da jornada, vou deixar esse trabalho inacabado. Não. Se é um trabalho que há necessidade de finalizar, ele tem que continuar trabalhando. Pode prorrogar até 2 horas. E, claro, tem exceções dentro da CLT que determinam que o empregado pode ficar até 4 horas trabalhando. Então, vejam, hora extra, qual que é a finalidade dela? A finalidade dela é o quê? É fazer com que se encerre o serviço. Então, tem lugares que as pessoas acabam realizando hora extra para deixar no banco de horas e futuramente ingressar com uma reclamação trabalhista. Isso acontece. Tá? Isso acontece. Isso é errado. Então, acaba desvirtuando a finalidade da hora extra. Qual que é o objetivo da hora extra? Eu vou repetir. Você finalizar um serviço. Então, por exemplo, eu sou procurador do município. Comecei lá a fazer um recurso. O prazo é naquele dia. O processo chegou naquele dia, eu preciso terminar aquele prazo naquele dia. Eu saio, minha jornada é 1h15. Eu preciso finalizar aquele recurso. O que vai acontecer? Eu só vou conseguir finalizar ele 2h30 da tarde. Então, eu vou fazer as minhas horas extras para finalizar o serviço. Porque eu quero? Não. Porque eu não quero. Com certeza não. Mas eu preciso ficar lá na empresa, preciso ficar lá na procuradoria para finalizar o serviço. Eu não posso simplesmente largar o prazo para fazer no dia seguinte ou passar aquilo para um outro funcionário, ainda que eu seja responsável pela divisão. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que terminar o meu serviço. Aí sim justifica-se o que? A hora extra. Então, outro exemplo. Audiência, meio-dia. Então, lá, o que acontece dentro da minha divisão, da divisão da procuradoria, nós somos em 3 procuradores e mais um estagiário. Então, tem audiências, tanto na parte da tarde. Geralmente, as audiências são na parte da manhã. Então, o que acontece? Pode acontecer de ter uma audiência 11h30 e essa audiência atrasar. Então, a gente está lá no fórum, a audiência era para começar às 11h30. Quem teria que fazer as audiências seria eu ou a outra procuradora que está na parte da manhã. A audiência não começou às 11h30. A audiência vai começar 1h da tarde. E vamos imaginar que é uma audiência de instrução. E aí demora 2 horas. O horário de sair é 1h15. A audiência começou às 1h, terminou às 3h. Não tem o que fazer. Vai computar a hora extra. É simples. Vai computar a hora extra. É diferente de eu todo dia sair no meu horário, 1h15, e um dia, por mera liberalidade, eu querer ficar lá para adiantar um serviço, sendo que não há necessidade. Então vejam, a hora extra ela é justamente para isso, para você finalizar um serviço. Um serviço que tá inacabado e o prazo é naquele dia, ou porque realmente necessita permanecer no trabalho, ou por causa de uma audiência, no meu caso, né, que sou procurador, no caso de uma audiência, ou por causa de uma reunião, que já aconteceu. Eu precisei ficar numa reunião e passou do meu horário. Então, a hora extra é para isso. No dia seguinte, deu 1h15, eu vou embora. Porque ninguém em sã consciência vai querer ficar fazendo hora extra.
Imagina, você tá lá para trabalhar 6 horas, 8 horas, 4 horas, 12 por 36. Se extrapolar a jornada de trabalho, tem que ter uma justificativa. E daí que entra o banco de horas ou o pagamento de hora extra. Quem decide isso? É o empregador. Quando que você vai tirar a sua compensação? Quando o empregador achar que você tem que foi estipulado numa convenção coletiva ou no acordo individual. Tá? Bem, voltando aqui, ó. Modelo ultrapassa limites da negociação coletiva. Relator do recurso, o ministro Agra Belmonte confirmou os fundamentos do TRT, classificando o modelo como um banco de hora às escuras. Então foi aquilo que eu falei para vocês, nós já temos aí um novo nome para esses bancos de horas em que o empregador, ele simplesmente não quer passar para o empregado o extrato das horas extras, o demonstrativo, quantas horas extras ele fez, quantas horas extras ele tem no banco. Embora a Constituição permita a compensação de jornada por negociação coletiva, ele considerou inadmissível um sistema que desobriga o empregador de apresentar demonstrativos mensais e abre espaço para extrapolar a limitação constitucional da jornada. Então, na própria convenção coletiva, tinha uma disposição em que não se permitia demonstrar para o funcionário quantas horas ele tinha no banco de horas. Para mim, isso é até inconstitucional. Para mim, é até inconstitucional. E aí o ministro aqui termina, né? Lembrou que acordos e convenções coletivas devem ser prestigiados, mas encontram limites quando direitos fundamentais estão em jogo. Para o colegiado, o banco de horas só é legítimo se garantir participação efetiva dos trabalhadores e acesso transparente às informações. Então, percebam, hora extra, banco de horas, tudo isso tem que repassar para o funcionário. Então, aqui na Procuradoria, chega final do mês, a gente pergunta quantas horas extras a gente tem no banco. Pergunta lá assim, ó, e outra, a hora extra aqui tem que ser autorizada pelo secretário. E dentro de uma empresa privada é a mesma coisa. Você só vai fazer hora extra se você tiver autorização. Então aqui a gente precisa pedir uma autorização para poder realizar a hora extra. E tem que ser muito bem fundamentado. Então, nessa época, agora, a gente está com uma funcionária menos que está de férias. Pode acontecer, dependendo da demanda do serviço, da gente precisar fazer hora extra? Sim, precisa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, a gente tem que solicitar uma autorização através de uma comunicação interna. A gente solicita a realização de hora extra e tem que demonstrar o porquê a gente está pedindo a realização daquelas horas extras. Então aqui como é que a gente faz? Aqui a gente entra, eu entro no PJE, lá na parte de agrupadores, vejo todas as intimações e distribuo o serviço. Como nós estamos em 2 pessoas, o serviço que a outra procuradora tinha que fazer, eu acabo fazendo. Isso acaba acumulando serviço, porque eu, além de distribuir o serviço, eu faço o quê? Eu faço as contestações e eu puxo muitos dos processos que são de sindicato. Então, eu que faço essa parte. E aí eu acabo puxando o que agora? Acabo puxando não só as audiências da colega que está de férias, mas também os processos que ela toca. Então, pode acontecer eu precisar fazer hora extra. Tanto que no ano passado, no começo do ano, quando ela tirou férias, que ela sempre divide as férias, né? Tira 15, a gente precisou pedir hora extra. Pedir autorização para fazer hora extra. Por quê? Porque a gente não tinha condições. Porque nós estávamos em 2 procuradores e não tinha como a gente realizar o serviço sem que a gente extrapolasse um pouquinho o nosso horário de trabalho. Então, foi determinado pelo nosso secretário, ó, você pode fazer as horas extras, mas vai ser limitada a 1 hora diária. Por quê? Porque não tinha condições. Era muita coisa para fazer. Sabe? Tem dias que tem semanas que cada um ali recebe 50 processos para dar andamento na semana. Fora os processos que ainda chegam das outras divisões para a gente poder dar andamento. Porque, por exemplo, tem processos que a gente manda 15 dias antes, 10 dias antes, a gente manda para o Recursos Humanos, para o setor de cálculo, eles fazem os cálculos e remetem para a gente. E aí a gente tem que dar andamento. Então, a pessoa que remeteu o processo, ela que vai dar andamento naquele processo. Fora as audiências que a gente tem no dia a dia, fora as contestações que eu tenho que fazer.
Então, às vezes eu estou fazendo uma contestação, chegam 10 para eu fazer. Tudo bem, não são 10 para fazer na semana. Mas aqui, a juíza, o que ela faz? A juíza tem o costume de dar 20 dias para a gente apresentar a contestação. 20 dias. 20 dias úteis. Tudo bem. Mas a gente precisa dar andamento. A gente precisa fazer, eu preciso fazer. Então, às vezes, ali na minha mesa, eu tenho que fazer a lista, passar o serviço para os colegas, os outros procuradores. Eu preciso fazer as contestações, eu preciso distribuir os processos quando chegam para dar andamento. Então, chega semanas que realmente a gente está soberbado de trabalho. E há necessidade de fazer hora extra. E a gente tem que solicitar. Quando a gente solicita, a gente faz por escrito, entrega lá para a responsável que cuida dos apontamentos, tudo sistematizado, enfim. E o que a gente faz? Eu posso chegar lá no final do mês e solicitar para ela, queria saber quantas horas eu tenho no banco. E ela apresenta. Às vezes apresenta até o cartão de ponto do mês, constando todas as horas extras que nós fizemos. Então, tem lá no banco de horas, você tem 20 horas extras. Pô, perfeito. Assim, naquele mês eu tenho 20 horas extras. Se eu quiser, por exemplo, precisar compensar para fazer alguma coisa, eu posso compensar. Aí eu tenho que pedir com antecedência a compensação. Então, vejam, tem que ter muita transparência, tá? Coisa que neste caso aqui não aconteceu, que é totalmente errado, tá bom? Então, vocês que trabalham aí, vocês que fazem hora extra, vocês que têm o costume de prolongar a jornada, verifiquem sempre a convenção coletiva, vocês que são advogados também, que advogam para reclamante, até para quem é de reclamada, pega a convenção, olha, se tiver alguma falha, informa para o empregador e entre em contato com o sindicato para tentar mudar aquela cláusula. Ou o empregador, por conta própria, faz a mudança. Também não tem nada demais. A convenção coletiva está falando que não pode apresentar o controle de jornada. Tá bom, mas o empregador vou apresentar e pede para o funcionário assinar. Que é o mais correto. Chega no final do mês, assina o cartão de ponto daquele mês e lá vai estar constando o total de horas realizadas, as faltas, afastamento, compensações, horas extras, e vai estar lá. A pessoa assina, você guarda no prontuário do funcionário. Eventualmente, numa reclamação trabalhista, se ele fala que ele não tinha acesso, ele vai estar mentindo. Por quê? Porque tá assinado aqui o cartão de ponto. E toda vez que for fazer uma compensação, aí vai mais para os empregadores. Vai fazer compensação? Pede por escrito. Pede para fazer um requerimento, monta um modelinho, faz o requerimento e guarda no prontuário. Pede para o funcionário assinar e vai lá e assina. E manda para o DRH, manda para o Recursos Humanos, DRH aqui. Manda para o Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Contabilidade, quem faz o controle aí do cartão de ponto e pede para ele simplesmente colocar lá no prontuário e fazer a compensação. Para que futuramente nem você, empregado, tenha problema e nem ele, empregador, tenha problema. Certo? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? Ficar muito esperto, porque isso daí realmente pode dar algum tipo de problema, tá? Pode realmente gerar aí uma ação e outra, pode gerar até uma instauração de processo de inquérito civil no Ministério Público do Trabalho, tá bom? Isso pode acontecer. A empresa não está isenta disso aí, não. Isso aí pode acontecer.